15 dias mais ou menos eu soltei aqui um vídeo no canal falando sobre criatividade e a importância de nós sabermos observar da nossa percepção do mundo para o material que o mundo nos fornece, que pode nos ajudar a criar e melhorar a nossa criatividade, ou ao menos a nossa produção, digamos, criativa. E depois de publicar eu percebi que aquele vídeo estava bastante introdutório, eu falava muito mais da percepção em si. E resolvi fazer uma sequência de vídeos sobre criatividade, que eu vou alimentando conforme o tempo passa. Essa vai ser a parte 2, tá certo? Quem não assistiu a parte 1, pode continuar assistindo esse vídeo, que não vai fazer uma diferença muito grande. Depois, quando terminar, volta lá para assistir o outro. Por mais que você seja capaz de assistir esse sem ter assistido o outro, ainda assim ele serve como uma base, como um primeiro, para que você tenha mais ou menos a noção do que é que eu estou falando aqui e do porquê que eu estou falando disso aqui. Nesse vídeo eu vou trazer alguns exemplos pessoais, trazendo alguma poesia e algumas passagens de livros que eu gosto bastante, que tratam um pouco sobre o assunto e que eu espero que possa ajudar você a compreender melhor como melhorar a sua criatividade. Então vem cá que a gente vai pensar um pouco sobre isso hoje. Fala pessoal, Vitor Hugo Nicésar aqui do canal Antrofilosofia ou Arte e Filosofia. Para quem já acompanha talvez o canal em várias redes sociais, vocês talvez já tenham percebido que eu lancei uma enquete tanto no grupo do Telegram como no YouTube e também no Instagram da página. E nós vamos mudar de nome. Por enquanto eu vou permanecer feito Agostinho Carrara na grande família, do Carrara Tax, o Tax Carrara, Arte e Filosofia ou Antrofilosofia. Mas na verdade é que no fundo eu vou manter os dois. Arte e Filosofia é agora o nome do nosso site. Se você quiser acessar, vai estar mais fácil de acessar. Basta digitar arteefilosofia.com. Já vai entrar automaticamente no nosso site. Antrofilosofia vai funcionar como se fosse o nome da empresa, mais ou menos, entende? O nome da página em si vai ser Arte e Filosofia, mas o Antrofilosofia vai ficar no fundo, como o nome da empresa, digamos assim. E o e-mail vai ser este, enfim. Acho que é uma forma que facilita mais que as pessoas encontrem a página, tendo em vista que não existe nenhum site que se chama Arte e Filosofia. Eu acho que isso vai ajudar bastante no crescimento orgânico mesmo da página do Google. Mas me responde uma coisa, você quando está criando, você espera cair do além uma mensagem que diga, nossa, agora é a hora de escrever, agora é a hora de pintar? Ou você busca também encontrar inspiração de alguma forma? Eu conheço muita gente que gosta de estar numa extrema passividade e somente esperar com que brote na sua cabeça uma ideia e corra direto para um papel. Acontece que a ideia por si só não faz uma arte de qualidade. Se você quiser entender mais sobre arte de qualidade, por mais que o termo seja horrível, eu não gosto muito de usar, porque parece que eu estou sendo um pedante de alguma forma e não é essa a intenção. Existem artes boas e artes ruins, portanto eu aconselho que assistam os vídeos aqui do canal. Já tratei sobre esse assunto em vários vídeos, mas é óbvio que para a gente se melhorar e conseguir construir coisas cada vez melhores, a gente precisa treinar. Se você quer ser um grande jogador de futebol, você vai treinar de segunda a segunda. Se você quer ser um grande jogador de xadrez, você vai treinar de segunda a segunda. Você vai fazer treinos repetitivos. Quer ser um grande jogador de basquete, você vai ter que arremessar 1000 cestas por dia se você quiser. Sei lá quantas. Mas você vai fazer isso porque você precisa se melhorar. A arte é a mesma coisa. Para quem visa construir arte, sendo um artista, por assim dizer, tratando isso quase como uma profissão, funciona da mesma forma. Então não adianta apenas esperar uma inspiração caia do céu e faça com que você construa algo. Porque mesmo assim, se você não tiver o hábito de treinar, muito provavelmente essa sua ideia, por melhor que seja, ela vai cair por terra. Porque a forma não vai estar à altura da subjetividade. A gente tem que lembrar sempre, a arte também é forma. A arte sem forma, ela não existe. Ela só vai existir na nossa cabeça. A gente tem que se preocupar também com o objeto de representação. E isso não é uma opinião só minha, tá, gente? Se você for ver escritos de Van Gogh, ele fala a mesma coisa. Se você for ver escritos de Leonardo da Vinci, ele fala a mesma coisa. Se você for pegar a opinião de vários poetas brasileiros e internacionais, Gerardo, Eliot, Cecília, enfim, todo mundo vai dizer a mesma coisa, ou muito semelhante. Porque é preciso que haja treino. Eu disse no primeiro vídeo sobre a criatividade, o mundo nos fornece material. E nós absorvemos esse material para depois podermos externar isso, intuir em uma forma. Acontece que a gente tem que saber observar para poder realmente absorver aquilo conscientemente e saber depois como externar todo aquele conhecimento adquirido, mas também a gente pode treinar essa percepção de outras formas. E uma delas é no consumo de uma outra obra de arte. Eu vou utilizar aqui o exemplo da poesia porque é algo que eu faço, é algo que me foi indicado pelo meu professor de poesia no curso A Arte do Verso. O Instagram dele, o Brian, se chama Arte do Verso, para quem tiver interesse, é fabuloso, tá? E no qual ele tem incentivado e tem sugerido que façamos vários treinos, como por exemplo, ler um poema de um determinado autor e reescrever ele do meu próprio jeito. Ou então, ler
vários poemas de um único autor, tentar identificar a estrutura linguística daquele autor, portanto você vai observar o que é que aquele autor em específico usa, como é que ele constrói um verso, e depois pegar um poema de um autor diverso e tentar reescrever ele como se fosse esse primeiro autor. Isso serve para várias coisas, mas acho que a principal serventia disso é nos ajudar a perceber como aquele autor constrói, e com isso aumentar o volume de instrumentos dentro de uma maleta de instrumentos. Não vai conseguir consertar um carro tendo somente uma chave de fenda. Vai precisar ter uma gama de instrumentos para que você possa utilizar em determinadas situações, em diferentes situações. Basta ver na pintura quantos pintores, desenhistas não frequentam museus e passam a desenhar aquelas obras de arte ou ficam desenhando na rua mesmo, a arquitetura da cidade, por exemplo, como forma de treinar essa sua habilidade de desenho, de pintura, como forma de aprender o que outros fizeram. Não adianta somente você abrir um livro, você vai precisar da prática. A teoria é demasiadamente importante, porém não existe somente ela. É necessário a prática para que a gente ponha em prática tudo isso que a gente vai aprendendo. Sendo muito sincero, eu acho que toda a arte que ela é desenvolvida através de uma inspiração que nasce naturalmente na gente, ela tem uma tendência a ser sempre melhor. Mas essa forma de ir atrás e recriar coisas nos ajuda a treinar, a construir uma forma melhor. Para que quando essa inspiração principal, digamos assim, surge, a gente tenha um leque de opções de como colocar em prática. Não é à toa que Ferreira Goulart, por exemplo, tem um poema sobre um homem que tá rindo enquanto enfia o braço dentro da calça e fica coçando a bunda enquanto com o dedo tenta procurar o cós da cueca. Você pode pensar, poxa, que assunto ridículo. Pois é, ele fez um poema, um bom poema. Você vê que ele estava no outro nível já. Vê que Goulart escreveu de tudo um pouco, até poemas concretos que eu odeio, ele fez. Então ele tinha um arcabouço gigantesco, ele tinha uma caixa de ferramentas absurdamente gigante. Cito ele como poderia citar Cecília, Cláudio Drummond de Andrade, Gerardo Melo Mourão, enfim, tantos outros. E uma das coisas que eu venho fazendo muito ultimamente é escrever poemas sobre passagens religiosas. Por exemplo, algumas passagens bíblicas, ou utilizando elementos da religião egípcia, ou hindu, mas principalmente sonetos sobre certas passagens bíblicas. E eu tenho adorado fazer isso. Eu fico tentando imaginar um ambiente da época, então eu vou atrás, vou pesquisar como é que era na época, o que é que se pisava, era pedra, era cimento, era areia. E eu vou tentando construir uma imagem em cima de toda essa pesquisa que eu vou fazendo. E com isso, eu vou aprendendo coisas sobre a história, sobre aquela época. Vou criando versos com elementos distintos e vou aumentando aos pouquinhos a minha capacidade de representar aquilo que eu quero representar. Tem sido muito bom mesmo. Eu começo a sentir devagarinho essa evolução, sabe? E é muito gostoso, é muito prazeroso sentir isso. E uma coisa que eu acho bastante importante de lembrar é que a vida, ela é como uma teia de aranha. Todos os momentos da nossa vida, todas as nossas ações, elas são fios que vão sendo tecidos, costurados nessa teia. A ponto de quando você olha de longe, se nós fôssemos capazes de olhar de longe, nós vemos essa teia gigantesca, com todas as ações se conectando de alguma forma. E quando você faz esses exercícios, não só esses, mas vários outros que existem, você começa a perceber essas semelhanças, você começa a perceber a vida através de analogias, através de metáforas. E com isso você vai trazendo para a sua própria vida uma certa magia na hora de observar. Feito Hilke, quando escreveu A Pantera, ele está descrevendo muito mais a condição humana do que qualquer outra coisa. Ele fala sobre uma pantera dentro da jaula. Quando você lê, você percebe, poxa, ele não está falando sobre uma pantera. Mas a pantera age dentro de uma jaula tal e qual o ser humano. E ele percebeu isso. Ele teve a perspicácia de observar, pegar duas coisas que teoricamente são tão distintas e perceber que, essencialmente, elas são tão similares. Elas possuem algo que as interligam, que as conectam. E eu vou dar um exemplo aqui lendo um poema, que é justamente o poema de Ferreira Goulart, que eu estava citando aqui há pouco. Porque ele faz várias referências e várias analogias e metáforas que você, no seu imaginário, parecem tão bonitos para descrever uma cena tão vulgar, tão boba. E esse poema é muito legal. Vou ler aqui para vocês. Como vocês sabem, perdoe a minha leitura, não sou assim um grande leitor. O poema se chama Um Homem Ri. Ele ria da cintura para cima. Abaixo da cintura, atrás, sua mão furtiva inspecionava a roupa. Na frente e sobretudo no rosto, ele ria. Expelia um clarão, um sumo servil feito uma flor carnívora se esforça na beleza da corola, na doçura do mel. Atrás dessa auréola, saindo dela feito um galho, descia o braço. Com a mão e os dedos e a altura das nádegas trabalhava no brim azul das calças, como um animal no campo na primavera, visto de longe. Mas, visto de perto, o focinho, sinistro de calor e osso, come o capim do chão. O homem lançava o riso, como o polvo lança sua tinta e foge, mas a mão buscava o cós da cueca.
talvez desabotoada, um calombo que coçava, uma pulga sob a roupa, qualquer coisa que fazia a vida pior. Esse poema ele pode tratar de várias coisas, eu talvez nem tenha percebido sequer, porque eu tô muito preso nessa graça de ser um homem sorrindo, coçando a bunda. É basicamente isso. Ele compara como um animal no campo na primavera visto de longe, mas visto de perto, o focinho, sinistro, de calor e osso, come o capim do chão. E ele faz essa comparação desse homem com a vida animal e você consegue enxergar exatamente o que ele quer enxergar, você consegue sentir exatamente o que ele quer que você sinta através dessa recriação, através desse poema. Isso é muito bom, porque é um exemplo completamente tosco, entre aspas, que de tosco não tem nada, porque o conteúdo da arte pode ser qualquer coisa, e essa é a prova disso. Nenhuma história faz arte por si só, mas sim a forma como você traz isso. Eu ouço muitas pessoas dizendo, nossa, eu passei por isso na minha vida, eu acho que eu tenho que escrever um livro porque é muito importante. Cara, se você estiver pensando a título de literatura, não é a história que vai fazer uma boa obra, é a forma que você põe isso. Quem que diria que um homem rindo, coçando a bunda seria um bom poema? Goulart fez. Mas sobre isso, sobre esse assunto, eu vou falar no próximo vídeo. Eu estiver discutindo especificamente a questão do conteúdo de uma obra de arte. Se nós devemos julgar uma obra através do seu conteúdo. Que inclusive eu vou lançar nessa semana no Instagram, tá? Se vocês ainda não seguem, sigam aqui a página, o link tá aqui na descrição. Mas eu vou lançar um trechinho de Benedetto Croce falando sobre isso. E, inclusive vou publicar um poema meu, escrito sobre uma polêmica, que eu também vou comentar no próximo vídeo. Mas olha, este foi o segundo vídeo sobre essa questão da criatividade, sobre como a gente pode melhorar a nossa criatividade, pode buscar se melhorar e criar um maior arcabouço prático mesmo. Ferramentas que a gente pode juntar numa caixinha e utilizar depois. E ter uma gama de ferramentas à nossa escolha. E não somente ficar à mercê do uso prosaico das palavras, por exemplo. Ou de uma pintura vulgar que você não sabe nem que se quer misturar uma tinta ou o que é que seja. É algo de extremamente importância. E que muitas vezes as pessoas esquecem. Muitas vezes as pessoas nem só esquecem, mas preferem deixar de lado com uma certa preguiça de tentar se melhorar. Mas é isso, olha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês ainda não sigam o nosso canal, se inscreve aqui. O link das nossas redes sociais está aqui na descrição, nosso grupo no Telegram, nosso site. E é isso, olha, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!